Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína e eu sou da equipe do Lucre com seu supermercado. Hoje a gente veio para falar sobre gestão de estoque. É um tema muito pedido por vocês nas nossas redes sociais, na comunidade, e é um tema em que muita gente tem muita dúvida de como fazer uma gestão correta e sadia de um estoque. Todo mundo acha que para fazer gestão de estoque é só comprar, pôr preço e vender. E na verdade, vai muito além de fazer só isso, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a curva ABC e a regra do 80-20. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. A gente vai esmiuçar um pouquinho esse assunto. Não vamos entrar em tantos detalhes porque a gente pretende fazer uma aula só de 80-20, tá? Inclusive, eu gostaria que vocês dessem uma curtida no nosso canal e deixassem suas dúvidas também. E deixem também sugestões para que a gente comece a colocar outros temas e fazer uma live também. A gente pretende fazer uma live, só que a gente tá meio na dúvida dos temas para fazer. Então, se você puder deixar o seu like lá e colocar alguns comentários, vai ser muito importante pra gente. Hoje a gente vai falar sobre a gestão de estoque, que todo mundo acha que é muito fácil, muito simples, mas muita gente tem dúvida. E para fazer uma boa gestão de estoque no seu supermercadinho, no seu açougue, na sua padaria, no seu comércio, não é tão simples quanto parece. Você precisa ter tempo, experiência, noção de preço, visitar a sua concorrência, fazer inventários periódicos no seu estoque. E mais importante do que tudo isso, não ter estoque alto. Estoque significa prejuízo. O quê? Ah, eu vou fazer estoque e vou ter prejuízo? Vai. Se você tiver um estoque muito tempo parado no seu comércio, ele vai se tornar uma quebra e um prejuízo para você. Eu vou te explicar mais para frente por que isso acontece. Muita gente acha que comprar um produto que está na oferta com o fornecedor vai te fazer ganhar rios de dinheiro e margens absurdas. E nem sempre acontece. Pode acontecer uma vez, duas, mas mais para frente você pode tornar o seu negócio não saudável. Eu vou te dar um exemplo disso que eu tô te falando. Vamos dizer que você comprou 900 unidades de um óleo de soja, de um fornecedor que disse para você que estava um ótimo preço e realmente estava. Você comprou a R$ 3,80. Legal. Você comprou no dia 1º de setembro, tá? Você comprou por R$ 3,80, colocou uma margem aí de 40%, vendeu ele a uns 5,20. Colocou um cartazinho, colocou para vender, bacana. Só que os dias foram se passando e você não vendeu. Por quê? Porque o seu concorrente também colocou uma marca de óleo de soja num preço muito mais barato. Ele colocou a R$ 4,39. Você foi lá e falou, meu Deus, como ele conseguiu colocar um preço tão barato? Conclusão, chegou dia 30 de setembro e você só tinha vendido 40% do seu estoque. Isso mesmo. Os outros 60% continuaram lá, paradinhos no seu estoque. Dia 1º de outubro, virou a tabela e o óleo de soja que você comprou por R$ 3,80 abaixou. Teve uma safra, teve uma questão e esse óleo abaixou para R$ 3,50. O seu concorrente, que tinha comprado uma quantidade menor de óleo de soja no mês anterior, vendeu tudo que ele tinha em estoque e aproveitou agora para comprar esse óleo novo com preço mais barato. Com isso, ele conseguiu colocar o óleo de soja bem mais barato que você para o cliente dele. Conclusão, o cliente foi na loja dele comprar o óleo de soja, né, que é o chamado boi de piranha, e comprou outros itens, enfim. E o seu supermercado vazio. O que você vai fazer agora com esse óleo de soja? Bom, você tem duas opções. Ou você vende ele muito abaixo do preço que você comprou e perde margem, ou você deixa esse óleo de soja vencer no seu estoque. Vai perder ou não vai perder dinheiro? Estoque alto é ou não é um problema?
Para você que tem um pequeno comércio, um comércio pequeno, um micro comércio, não é interessante ter estoque de produtos no seu depósito. É interessante que você compre sim bons produtos com bons preços, mas que o giro seja muito rápido. Aí você vai falar para mim, Janaína, então você está querendo dizer para mim que essas grandes redes de supermercados, atacadistas, eles não têm estoque? Lógico que tem. Todos eles têm. Mas o giro de venda deles é muito mais rápido do que o giro do seu comércio. Ah, vamos, né? Venhamos e convenhamos. Com certeza, eles vão comprar 2, 3 carretas de mercadoria. Mas a velocidade que vai ser vendido essa carreta que eles compraram? Né? E o pagamento dos fornecedores, que é totalmente diferente de um pequeno comerciante, né? Então, não dá para comparar. E mesmo assim, eu falo porque já trabalhei em grandes redes, né, de supermercados, e nós não tínhamos estoque de mercadoria. Porque sempre foi dito, estoque parado é prejuízo na certa. Então, não compre excesso de mercadorias. Aí você vai me perguntar, Janaíne, como que eu vou saber? Por isso a importância que a gente falou no comecinho do vídeo, de você conhecer o cliente ao redor da sua loja. Conhecer o seu concorrente, conhecer o perfil do cliente, conhecer o que o cliente compra mais, as marcas que o cliente compra mais. Faça uma pesquisa de preço de produtos na sua loja, né? Peça para a pessoa que está no caixa fazer uma pesquisa rápida com o cliente. Pare você mesmo, você mesmo que é dono de um supermercadinho, você precisa ter contato com o cliente. É muito importante você parar na loja para conversar com seus clientes. Eu, quando era gerente de loja, praticamente 20% do meu tempo todos os dias era para ficar na frente da loja conversando com clientes. A gente precisa entender as necessidades do cliente para a gente poder vender mais. Se você ficar só escondido lá nos bastidores, achando que colocou mercadoria na gôndola e que ela vai se vender sozinha, não vai. E com isso, você vai conseguir fazer uma melhor gestão do seu estoque, sabendo que o seu cliente tem mais necessidade de compra e vai poder comprar melhor as suas mercadorias. E isso nós estamos falando de um item apenas. Eu dei um exemplo básico de um óleo de soja. Mas a gente sabe que a quantidade de mercadorias de um supermercado, mesmo que seja um supermercado pequeno de bairro, é muito grande. Isso se você errar em um item. Mas a probabilidade de você errar em vários itens, como o exemplo do óleo de soja, é muito grande. Imagina, você errar em vários itens, ter que abaixar o preço de vários itens, perder em margem ou o produto vencer dentro do estoque. Fora que a gente não tem funcionário suficiente para ficar olhando validade em cima de validade. A gente precisa olhar a validade, mas se você girar rápido a sua mercadoria, seu problema vai ser bem menor. Isso é um problema que acarreta milhares de donos de comércio, principalmente de supermercados pequenos. Por quê? Porque eles não sabem comprar direito o seu estoque não é sadio, eles têm inúmeras dificuldades com fornecedores e com isso acabam tendo que colocar no final do mês dinheiro do próprio bolso para pagar fornecedores, funcionário e aluguel do estabelecimento. Com o tempo, você vai quebrar o seu negócio. Infelizmente, eu sei que é duro ter que falar, é duro ter que ouvir isso, mas se você não mudar a mentalidade de como fazer a gestão correta do seu estoque, de como comprar melhor, você vai perder muito dinheiro. Muitas vezes, fornecedores, isso é uma dica, tá? Uma dica muito bacana, porque isso acontecia comigo até numa rede de supermercado grande. Imagina você numa rede de supermercado pequeno ou para você que é dono de um mercado só. Quando chega no final do mês, os fornecedores têm que bater meta. Assim como a gente precisa bater meta, eles também têm que bater meta de venda. E eles chegam lá na loja com um papinho furado, dizendo, esse produto aqui, ele vai aumentar a tabela de preço dele vai aumentar. Se você não comprar esse mês, você vai ter um problema sério. Mês que vem vai aumentar, vai ser difícil, vai ser complicado, e ele vem com 1001 mentiras e acaba te enrolando e você compra mais do que você precisa. E às vezes, muita quantidade de um produto que não há necessidade.
Num comércio pequeno, no mercado de bairro, você precisa ter variedade, não quantidade, né? Conclusão, vira o mês, o produto não aumentou, né? Você tem excesso de mercadoria no seu estoque, acaba tendo que abaixar para poder fazer oferta, né? Fazer oferta para poder vender esse produto, porque senão ele não vai vender e vai vencer, né? E você vai acabar perdendo dinheiro por um papinho furado de fornecedor. Essa é uma dica de quem já passou muito por isso. Uma vez lá na loja, era dia 29 e a gente não precisava mais comprar cigarro. Meu armário de cigarro estava lotado, estava cheio. E o fornecedor veio dizendo que a tabela ia virar, ia mudar os preços e que se eu não comprasse, eu ia comprar muito mais caro depois, ia perder dinheiro, perder margem. Enfim, conclusão. Acabei comprando muito mais do que eu precisava. Vendeu? Não. Conclusão, muita mercadoria venceu no meu estoque. E pior, ele não queria fazer troca depois, porque disse que a compra foi minha, que eu comprei porque eu quis e eu perdi dinheiro nessa transação. Isso numa rede grande. Imagina numa rede pequena. E eu tô dando um exemplo no fornecedor de cigarro, mas a gente tem N fornecedores que vão usar dessas artimanhas para acabar aumentando seu estoque e fazer com que eles batam a meta deles. Então, não entre nessa história de fornecedor falando que o preço vai aumentar. Óbvio, muitas vezes eles estão falando a verdade sim. Por isso, a gente vai falar sobre a curva ABC ou o 80-20. Isso mesmo. Você já ouviu falar da ferramenta 80-20? Muita gente fala dela, mas não sabe explicar, não sabe do que se trata, não sabe o que é, não sabe como usar. Essa ferramenta é uma ferramenta que te ajuda a medir o grau de importância de uma certa circunstância, de uma certa situação. Ele foi criado, esse método, em 1896 por um economista chamado Pareto. É, isso mesmo, Pareto. Esse você já ouviu falar. Enfim, ele verificou no jardim da casa dele que 20% das plantas produziam 80% dos frutos que ele precisava. Transformando isso para a nossa linguagem aí do varejo, o que significa? Colocando em miúdos para varejo, 80% do capital que você emprega em estoque está concentrado em apenas 20% dos itens que você vende. Isso mesmo. O que significa isso? Significa que 80% do que você compra está concentrado em 20% dos itens de maior giro da sua loja. Por exemplo, qual é o 80-20 do seu FLV, frutas, verduras e legumes? Geralmente, na maioria dos comércios, é batata, cebola, tomate e alho. Esses são os itens que mais vendem no FLV. Agora que você já aprendeu o que é o 80-20, a gente vai falar um pouco sobre a curva ABC, que também é o 80-20. A curva ABC, ela é dividida em 3 categorias de itens, tá? 20% dos itens, que são os mais importantes e os que mais vendem, que tem maior giro, eles são os itens da curva A. 30% dos itens, que são os itens intermediários, que vendem, mas não vendem tanto, eles estão na média, são da curva B. E 50% dos itens que você tem na loja, para sua surpresa, são itens que não têm relevância de venda, tá? Exemplo, um palito de dente, uma vela, um pano, tá? No FLV, por exemplo, um kiwi, que é um produto caro, dependendo da região que você esteja, um quiabo. São itens que vendem menos, que quando você vai fazer a relação lá dos itens mais vendidos, ele tá lá no finalzinho da tabela. Essa é a curva ABC. Então, para que você faça uma gestão correta dessa ferramenta, você precisa entender o que mais vende na sua loja e, principalmente, entender a categoria de cliente que você tem. A categoria é o perfil de cliente que você atende na loja. É um cliente mais AB? É um cliente com poder aquisitivo melhor? É um cliente mais CD?
É um cliente com um poder aquisitivo menor? Qual é o valor do seu ticket médio? Conta pra gente. Quanto é? É R$ 10? É R$ 20? Muito em cima do seu ticket médio, você vai conhecer o perfil do cliente da sua loja. Geralmente, lojas com perfil AB, o ticket médio é muito alto, acima de R$ 20. Lojas com público CD, o ticket médio já é bem menor. Ou a gente também pode dizer que você precisa olhar se a sua loja é uma loja só de passagem. O que é a loja de passagem, Janaína? A loja de passagem é aquela que o cliente entra só para pegar os itens que ele esqueceu de comprar, que está faltando na casa dele. Ele não entra lá para fazer uma compra, um abastecimento da casa. Ele vai para pegar um item ou outro. É muito importante você conhecer o perfil da sua loja. Pois bem, muitas pessoas acham que fazer a gestão de estoque é muito simples, rápido e fácil, mas não é. Fazer a gestão de estoque não é apenas ir lá comprar uma quantidade que você nem sabe se vai vender, por preço e colocar na prateleira. Muito pelo contrário, fazer a gestão de estoque correta requer tempo, noção de preço, visita na concorrência. Viu que você precisa conhecer o que o seu cliente precisa, a necessidade real do seu cliente para entender a regra dos 80-20? Viu que se você conhecer bem o que cada cliente quer na sua loja, você vai conseguir implementar a ferramenta e não ter desperdício de mercadoria? Por quê? Lembra-se que 80% do capital que você emprega em estoque representa 20% do que os seus clientes compram. Então, é muito importante você fazer uma compra sadia dos itens para colocar à venda na sua loja. Conheça o perfil do seu cliente, conheça ao redor da região. Você já saiu quando você vai fazer uma compra ou uma pesquisa na sua concorrência para conhecer um pouquinho do bairro que está instalado o seu mercadinho ou o seu comércio? Isso é muito importante. Vai representar muito na escolha dos produtos que você deve comprar para compor a cesta da sua loja. Esses itens vão ser os produtos do 80-20. Você vai me ouvir falar muito sobre isso, porque é uma ferramenta muito utilizada pelos grandes supermercadistas e por muitos supermercados pequenos também. Ajuda muito na gestão de estoque e ajuda muito a evitar o desperdício. Faça a gestão e faça essa experiência. Faça uma pesquisa de cada setor da sua loja, dos 20 itens que mais vendem. Esse vai ser o seu 80-20 e você vai conseguir comprar melhor e mais saudável. Fica essa dica que é super importante. Eu tenho certeza que se você aplicar, você vai conseguir ter muito mais lucro no final do mês e menos desperdício. Afinal, um supermercado pequeno de bairro, ele não pode perder em margem e nem deixar vencer mercadorias. Muito menos ficar vendendo mercadorias muito abaixo do custo para que a mercadoria não se perca lá dentro do estoque vencendo. E muito mais ainda, a gente não tem mão de obra suficiente para ficar olhando data de validade o tempo inteiro. Então, compre o que é necessário para sua venda. Lógico, mais para frente a gente vai falar sobre ruptura. É muito importante você fazer um inventário periódico para que não haja ruptura na sua loja. Muitas vezes o cliente deixa de comprar e deixa de frequentar a sua loja porque toda vez que ele vai procurar determinado item para ele, não tem. Muitas vezes também é importante você deixar uma caixinha de sugestão na frente da sua loja. Eu sei que muito comerciante acha chato ter que ficar lendo comentários. Ai, mas aquele cliente não sabe nem o que ele está falando. Muito pelo contrário. O cliente sabe sim o que ele está falando. É o cliente que manda no nosso negócio. Coloca uma caixinha de sugestão na frente da loja com os itens que faltou na compra, com de repente a qualidade de algum produto que ele comprou e ele não gostou. É muito complicado a gente ter aquele cliente que vai na nossa loja, sai insatisfeito e não fala para ninguém, porque esse cliente não volta. E você sabia que o cliente insatisfeito, ele fala para pelo menos mais 3 clientes que não gostou do estabelecimento?
E quando ele sai satisfeito, ele não fala para nenhum. Puxa vida, que coisa, né? Como é complicado lidar com comércio. Como é complicado lidar com pessoas. Mas, infelizmente, é a realidade. Quando o cliente sai satisfeito, ele sai satisfeito. Quando ele sai insatisfeito, ele espalha a má notícia para todo mundo que ele conhece. E isso acaba queimando o seu ponto de venda. Deixa uma caixinha de sugestão lá na frente da loja. É muito legal, é muito bacana. Olha, uma vez por semana, leia os comentários, de repente até de clientes que você já conhece no dia a dia. Vai lá, dá uma atenção. O cliente ele vai se sentir importante, tá? Essa é uma dica também muito bacana aí para você que tem o seu comércio, seu mercadinho de bairro.